Olá pessoal, tudo bem? Vejam a beleza dessa imagem. Vejam a beleza dessa chama. O seu azul, a transparência, o instrumento já flambante. Essa imagem não é minha. Essa foto foi feita pelo professor João Dantas, um professor do nosso grupo. E eu acho que ele foi muito feliz ao captar, ao colher essa imagem. Quanto dessa imagem está gravado na nossa mente? Quanto dela faz parte da nossa memória da endodontia? Até da nossa memória afetiva da endodontia. Apesar de tudo isso, os dias dela parecem contados. Para alguns, eu diria que esses dias até já se passaram. Para muitos, ainda não. Nós sabemos que hoje existem vários dispositivos, vários recursos, vários sistemas de obturação que facilitam o nosso trabalho. Aqui são somente alguns deles. Esse é o sistema que usamos hoje. Esse é o sistema que usamos nos nossos cursos da ABO Bahia há 7 anos. Aqui está o Freeendo, como ele é chamado, e aqui o Guta Easy. Não há nenhuma intenção de estudá-lo aqui agora de maneira mais aprofundada. A intenção é tão somente trazer algumas informações que eu julgo importantes. Vejam aqui a caneta, o Freeendo, e é aqui que ele é ligado. Nesse botão você aciona, você liga o Freeendo. Aqui mesmo você vai fazer a escolha dos cones de gutapercha, do tamanho deles para que haja esse aquecimento, para que haja essa plastificação da gutapercha. E vejam aqui, nessa coluna à esquerda nós temos XF e F. À nossa direita, a coluna da direita, nós temos o FM, o M e o ML. Então temos, de acordo com os cones, ou de acordo com o cone que você vai utilizar, você vai fazer essa escolha, e essa escolha é feita por esse mesmo botão onde você ligou o aparelho. E vejam aqui que nós temos acima dele um botão, vamos chamar assim, temperatura, que é a temperatura que você vai escolher aqui. Então nós temos aqui L de low, baixo, um N de neutral, que corresponde à temperatura intermediária, à temperatura média. E embaixo temos o H de high, a temperatura mais elevada. Então vejam aqui, por exemplo, quando você escolhe, já está acionado aqui, já está ligado entre o XF e o F, o Extra Fine e o Fine. E a temperatura que seria mais adequada, a temperatura mais baixa, a que seria mais indicada para esses cones. E nessa temperatura nós teremos 170 graus. Aqui agora estou mostrando uma das pontas utilizadas. Ela vai ser aquecida para que você possa então cortar e plastificar a gutapercha. E aqui observe que eu já tenho o LED aceso da coluna da direita, ou seja, do neutral, que corresponde à temperatura intermediária. Quando você aciona essa temperatura, ela corresponde a 200 graus. Então observe que eu posso usar a mais baixa, a intermediária, a média. E quando você desejar, e controla também pelo botão de temperatura, quando você desejar usar a mais elevada, o H, o high,
os dois LEDs serão acesos simultaneamente. Eu não fiz a imagem dele para esse momento. E aqui eu estou mostrando, já com as luzes apagadas, quando ele está acionado também acende essa luz, mostrar que ele já está trabalhando, ele já está gerando calor. A temperatura que corresponde à mais elevada, os dois LEDs acesos, é de 230 graus. E aqui está também a pistola, o Guta Easy. Nesse caso, nós teremos as três temperaturas, 160, 180 e 200 graus. Nessa porção aqui, você vai puxar um pino que tem aqui atrás, você puxa esse pino, abre-se você vai abrir depois um compartimento, tipo uma janela. Aqui você põe um bastão de gutta-percha e aciona o aparelho. Aqui é um visor da temperatura e nesse caso você vai ter essas três temperaturas para que você possa então fazer o aquecimento da gutta-percha já dentro da pistola. Então a gutta-percha nesse caso já vai sair plastificada. Então vejam que aqui nós temos algumas maneiras de usar esse sistema. Nós podemos fazer isso somente, a obturação somente com o freando. Podemos fazer o freando, ele vai aquecendo, plastificando, você condensa a obturação, aquece, você plastifica e condensa mais a obturação, e nisso, como nós sabemos, como se fosse uma técnica de Schilder, por exemplo, você vai deixando essas porções iniciais do canal, terço cervical e às vezes terço médio, vazios. Então você pode obturar, nesse caso, se você assim desejar, você pode fazer essa obturação que alguns chamam de backfill, ou seja, você obturar o espaço que ficou vazio em função dos seus sucessivos cortes por aquecimento e condensação. Esse espaço que teria ficado vazio, você pode usar então a gutta-percha plastificada para preenchê-lo. Há quem use somente a gutta-percha plastificada, ou seja, já usaria desde o início a pistola, o Guta Easy. Então vejam que há algumas maneiras de você conduzir isso, de você fazer essa obturação. Ao falar desse sistema, ao falar dos sistemas de obturação de um modo geral, com ou sem a pistola, quase que se cria um dilema. Estaria a lamparina de álcool condenada ao esquecimento? Estaria a lamparina de álcool condenada ao desuso? Será que se você continuar usando a lamparina, não conseguirá plastificar a gutta-percha? Será que se você usar a lamparina, a gutta-percha vai se aborrecer? Usando a lamparina, a gutta-percha será plastificada, mas vai ficar muito chateada com você, porque você está usando ainda uma ferramenta ultrapassada. Será que por usar a lamparina de álcool, a gutta-percha não será plastificada e assim não haverá reparo da lesão periapical? Será que a gutta-percha será plastificada e por isso, ufa, que bom, graças a Deus. Por isso, haverá reparo da lesão periapical? O que foi que vocês sempre usaram nesse momento? Cortar, por exemplo, o excesso de cone de gutta-percha. Então vocês usaram a lamparina esse tempo todo. Por que vocês usaram?
Porque através do aquecimento do seu instrumento endodôntico, através do aquecimento dele que a lamparina proporcionou, você pôde cortar o excesso eventual de cones. Você também pôde, além disso, plastificar a gutapercha, porque ela é plastificada ao ser aquecida. E ao plastificar a gutapercha, você conseguiu fazer preenchimentos desse tipo. Não foi por isso que você usou todo esse tempo a lamparina nesse momento? Hoje nós temos uma ferramenta, nós temos uma alternativa bem interessante. Sobre esse mecanismo, nós teríamos e temos que considerar algumas vantagens, algumas das quais já foram consideradas aqui. E vocês sabem que essas vantagens são ditas, afirmadas, em vários ambientes onde se trata da endodontia. Ela é mais prática, ela é mais rápida, ela é mais limpa. Então eu tenho, sim, uma série de vantagens que eu não encontro na lamparina de álcool. Mas será que eu posso dizer que os resultados serão melhores se eu utilizar esse instrumento, essa ferramenta, esse recurso no lugar desse? Será que por conta de usar um e não o outro, eu vou ter resultados melhores? Professor, professora, não façam isso. Porque eu espero, imagine, torço para que vocês saibam que os resultados não são diferentes.